Alô pessoal, tudo bem? Meu nome é Elia Jabur e vamos aqui a mais um episódio Meia Noite de Pequim, bora lá? Então tá chegando o dia 1º de julho, né? E é uma data muito especial, tanto por conta do aniversário do Partido Comunista da China, quanto pelo retorno de Hong Kong ao ser da pátria chinesa, né? Ou seja, o que isso significa? 25 anos atrás, Hong Kong deixa de ser uma colônia britânica para se tornar parte do território chinês, ou seja, a China recuperou a sua soberania sobre Hong Kong e os chamados novos territórios. E a história da retirada de Taiwan dos domínios chineses é muito interessante, né? Porque hoje, por exemplo, nós vemos várias potências que defendem os direitos humanos, a democracia, liberdade de expressão, inclusive fazem guerras em torno dessas bandeiras, né? Que no século XIX foram à guerra, no caso da Inglaterra, para defender o indefensável, o livre comércio de drogas. Ou seja, qual que é a história? A China ela manteve durante muito tempo superávites comerciais com a Grã-Bretanha. Os chineses recusavam a comprar produtos britânicos, até porque não precisava deles, ou seja, a China tinha uma capacidade de produção capaz de abastecer o mercado interno e logo ela poderia dispensar a importação dos produtos oferecidos pelo Reino Unido. E a forma como a Inglaterra ela encontra para subverter essa balança comercial é a exportação de ópio a partir da Índia para o território chinês, né? E isso leva, por exemplo, ao início das chamadas Guerras do Ópio, que foi entre 1839 e 1842. E ao final dessa guerra, a China sai derrotada e humilhada pela Inglaterra, e como compensação dessa guerra que a China trava contra a entrada de ópio ilegal no país, a Inglaterra ela toma para si Hong Kong e os chamados novos territórios, né, Kowloon, etc. Né? E isso é uma sob forma de concessão, ou seja, uma concessão por um tempo definido, né, na época, ou seja, esses territórios seriam concedidos à Inglaterra por um tempo definido. E a data que isso ia expirar seria o ano de 1997. Eu não vou contar aqui a história o que vem logo depois dessa guerra do ópio, que é o chamado período, ou seja, o século de humilhações que a China passa, ou seja, que a China é submetida a uma colônia retalhada por países como a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, ou seja, todos esses países partem para a divisão da China em áreas de influência e o verdadeiro Putin sobre as riquezas da China, Japão, né? E também o ópio ele também teve um atributo muito negativo, que foi completa subversão da sociedade chinesa, ou seja, os homens e mulheres chineses, tamanha era a difusão do ópio no país, que o próprio país ele foi sendo incapaz de tomar decisões próprias, capaz de exercer sua soberania, até por conta do grau de adicção, vamos dizer assim, que atingia os mais altos cargos do governo chinês. Ou seja, essa questão da guerra do ópio e as consequências dela, assim, ela daria um grande tribunal da verdade contra a Inglaterra, certamente, porque isso ninguém fala, né? Ou seja, hoje nós vemos, por exemplo, as pessoas se manifestando em Hong Kong por liberdade, por democracia, por isso e por aquilo, enfim, uma guerra híbrida muito grande, né? Só que ninguém na televisão, quando fala desses protestos de Hong Kong, trata do seguinte: olha, aquilo ali foi uma colônia inglesa, que nunca houve democracia enquanto foi uma colônia, muito pelo contrário, o governador-geral de Hong Kong era um nomeado da Inglaterra, né? E Hong Kong, ela passou a ser uma parte do território inglês, né? A partir de uma guerra cujo objetivo era a legalização do tráfico de drogas. Se a grande imprensa, vamos dizer assim, tratasse as coisas nesse nível, ou seja, demonstrando a história por detrás da questão de Hong Kong, certamente as pessoas teriam uma opinião um pouco diferente, vamos dizer assim, do que acontece naquela região hoje. É evidente, por exemplo, que Hong Kong, após décadas de domínio inglês, ela acaba absorvendo toda uma forma de vida britânico, ou seja, eu conheço Hong Kong assim, cada beco de Hong Kong, né? Ou seja, os lugares mais underground de Hong Kong eu conheço, né? Felizmente ou não, eu conheço muito bem aquela região, né? E principalmente Hong Kong, eu passei muito tempo por lá, inclusive, né? A própria população de Hong Kong ela se sente superior à chinesa continental,
por conta da sua herança inglesa. Então a China hoje ela se vê em uma situação quando se trata de Hong Kong, em que eu vejo, nunca falei isso para ninguém, nunca escrevi sobre isso, estou falando aqui em primeira mão, que Hong Kong deve passar por um grande processo de descolonização. E esse processo de descolonização vai demorar, é um processo de longo prazo. Ou seja, você não muda a cabeça das pessoas da noite para o dia, né? Principalmente da juventude, que é mais sensível às influências estrangeiras. Ou seja, Hong Kong, por exemplo, né? Ela volta à China em 1997, dentro de um esquema genial chamado de um país, dois sistemas, onde o socialismo continuaria sendo exercido no continente, enquanto que o capitalismo continuaria a vigorar em Hong Kong. O que acontece é que muito do que havia de atividades produtivas em Hong Kong se transferiu para o continente, e Hong Kong vira uma praça financeira completamente voltada à especulação financeira e imobiliária. Tanto é que Hong Kong é o lugar em que existem mais bilionários por metro quadrado, né? E um país, desculpe, coisa mais horrível que eu fiz agora, né? E uma região onde o fosso social é muito grande, onde as perspectivas de futuro são muito pequenas, e isso acaba que alimentando toda uma revolta contra o sistema vigente e tal, e evidentemente que a culpa é da China para muitas dessas pessoas, né? E por trás de toda essa insatisfação com relação ao futuro de Hong Kong, é que se alimenta muitos dos protestos, como, por exemplo, esse último, porque o governo chinês quis a extradição de duas figuras acusadas de estupro no continente, que fugiram para Hong Kong, e a China quis criar uma lei de extradição voltada para esse caso e outros casos. Ou seja, tem muitos chineses, por exemplo, do continente, que fogem para Hong Kong com dinheiro público, né, e acabam utilizando Hong Kong como uma praça financeira para transferir esses recursos para o exterior. Então, os chineses decidiram tomar uma decisão soberana de montar uma legislação que prevê a extradição, e isso foi o estopim das atuais revoltas de Hong Kong. Então, aí, até hoje não mais por conta da pandemia, né? Mas que ocorreram e foram muito fortes. Como que eu vejo esses 25 anos de Hong Kong? Primeiro, eu acho que é um marco fundamental na luta anticolonial no mundo. O Deng Xiaoping, na conversa que ele teve com a Margaret Thatcher em 84, quando se coloca em pauta o retorno de Hong Kong, uma conversa dura entre os dois, né? E a Margaret Thatcher, diante de um homem de 1,58 m de altura, ela se achava muito superior a ele por conta até da Guerra das Malvinas, né? Que ela destruiu com o exército argentino, e ela propôs a troca de soberania por administração, ou seja, a soberania continuaria sendo inglesa, mas a administração seria chinesa. Isso, o chinês, o Deng Xiaoping, não admitiu isso de jeito nenhum, né? Foi uma conversa muito dura, inclusive, que o Deng Xiaoping ele ameaçou colocar uma solução própria para aquela questão de Hong Kong, né? O que seria uma ocupação militar, por exemplo, né? E que a China em 84 não era mais a China da dinastia Qing, que perdeu Hong Kong para o Reino Unido, era uma outra China, né? Acho que o recado foi muito claro dessa conversa dele com a Margaret Thatcher. Essa conversa está transcrita no terceiro volume das obras escolhidas de Deng Xiaoping, que é muito interessante essa conversa, mas ele diz o seguinte: a Inglaterra vai deixar de ser uma potência colonial, né? Ou seja, pelo menos isso vai ter de bom. Então, para a luta anticolonial, né, é um símbolo muito importante o retorno de Hong Kong, né? Ou seja, aquela cena, por exemplo, né, da bandeira inglesa sendo arriada e a bandeira chinesa sendo arriada, e você vê a cara do príncipe Charles, né? Ou seja, a cara de desolação deles, é a cara mais assim interessante de uma potência colonial em ampla decadência como a Inglaterra até hoje, né? Do ponto de vista de futuro, eu vejo que o futuro de Hong Kong está completamente conectado ao continente, ou seja, Hong Kong ela deve vir a fazer parte, ou seja, a ideia dos chineses é essa, né? De um hub de alta tecnologia que ligue Hong Kong, Shenzhen e Macau, e toda aquela parte do Vale do Silício chinesa, chamado Vale do Silício chinesa, que é a província de Guangdong, né? E Hong Kong sendo parte desse arranjo produtivo local, né? É um nome feio que eu não gosto muito de falar, mas não deixa de ser também, né? Um arranjo produtivo local, né? Então, o futuro de Hong Kong está em se transformar em uma economia produtiva e não mais uma economia especulativa, mas a luta política em torno do futuro de Hong Kong é muito grande na medida em que as próprias pressões imperialistas elas acabam elevando de patamar
à medida em que a China vai alcançando um status mundial superior ao que tinha 10, 20, 30 anos atrás. Ou seja, Hong Kong ainda será palco de muitas emoções do ponto de vista político para a nossa geração. E ali é praticamente o grande centro nevrálgico de uma grande guerra híbrida que o imperialismo ele impõe aos povos e à China em particular. Eu fico por aqui com um forte abraço e beijo no coração de vocês.